seu lugar. Boa noite. Eu queria iniciar lendo um texto que está em Isaías, capítulo 66. Livro do profeta Isaías, no capítulo 66. Hoje não é um dia comum. Hoje é um dia que nós precisamos entender e compreender, e aqueles que já entendem e compreendem, reafirmarem mais uma vez nessa noite. Isaías capítulo 66, versículo 8 diz assim, é Deus falando. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? E Deus vai falar o que é isso. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Aqui o texto fala de nascimento de uma nação que sempre atribuímos corretamente, inclusive, à nação de Israel. E Deus aqui afirma que essa nação, ela passou a ter o seu reconhecimento na terra em 15 de maio de 1948. O povo estava lá, a terra estava lá, as pessoas estavam lá, as estruturas e autoridades estavam lá. Mas a palavra de Deus diz que naquele dia, então, nós trazemos daquilo que o profeta Isaías declara, para aquilo que se tornou fato. Mais de 2.700 anos depois. Onde Deus está dizendo, por acaso pode nascer uma nação num só dia? Todo nascimento é uma celebração. Quando nasce alguém, nasceu alguém na sua casa, nasceu um filho, nasceu um neto, enfim, alguém ligado a você, você celebra porque é uma expectativa, uma alegria, uma esperança, que se projeta sobre aquela vida sem que ela nem sequer saiba disso. Hoje nós temos já um novo presidente e um novo governador do Rio de Janeiro. Juiz Wilson Witzel, eleito governador do estado do Rio de Janeiro. E também Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Deus está falando aqui no livro do profeta Isaías de algo que aconteceu na terra. E eu creio que algo aconteceu na terra hoje. Agora é importante que nós entendamos que aquilo que acontece na terra é uma resposta daquilo que acontece nos céus. A primeira coisa que Deus declarou, quando o Pai, o Filho e o Espírito disseram, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Todos lembram, né? Lá no livro de Gênesis, o primeiro capítulo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quem completa?
Tenha ele. Então, a primeira característica que Deus transferiu da sua imagem, da sua semelhança, para o homem que ele ali estava criando, foi governo, autoridade. Porque ter domínio é governar. Domínio fala de autoridade. Domínio fala de ranking, de posse, de ação, de tomadas de decisões. Então, aquilo que o pai é, ele transferiu a herança daquilo que ele é para os seus filhos. Quem são os seus filhos? Somos nós que estamos aqui. Diga poder, autoridade e domínio. Queridos, Deus disse para o homem: tenha ele domínio sobre todas as coisas criadas. Tenha ele domínio sobre todas as coisas na terra. Então, do que Deus está falando? Deus não criou o homem meramente para multiplicar-se. Multiplicação veio depois. E a multiplicação não era apenas jogar pessoas ou fazer nascer pessoas da terra, mas é replicar domínio e governo sobre a terra, que inicia em Adão. Porque assim como o pai, ele tem domínio e autoridade, ele gera um filho na terra, cria um filho na terra, nasce um filho na terra, forma um filho na terra, esse filho chama-se Adão. E Deus dá a ele o quê? Domínio e autoridade. E Deus disse: multipliquem-se e encham a terra. Encham a terra de quê? Do domínio e autoridade que do céu é dado. Então, aquilo que nós geramos na terra tem que ser alinhado com aquilo que está sendo estabelecido nos céus. A autoridade suprema é Deus, mas aos filhos gerados por Ele, e aí está falando da nossa nova identidade, como filhos de Deus, transfere sobre nós esse poder de construir, de estabelecer domínio, de replicar o que está no céu na terra. Então, gente, eu creio que essa noite é uma noite, para mim, e eu creio que eu posso compartilhar, você pode compartilhar também desse sentimento. É uma noite que nós podemos dizer que a autoridade está sendo estabelecida. Algo novo está sendo gerado na face da terra. E sob os céus do Brasil e sob os céus do Rio de Janeiro. E eu não estou falando de política. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou falando de coisas naturais. Porque quem de nós não experimentou situações difíceis, talvez no ambiente da família, com relação à questão política? Gente que até se afastou. Até na igreja isso acontece. Tem gente que sai da igreja por causa de questões políticas. Mas sabe por que faz isso? Seja isso no ambiente da família, seja isso no ambiente da igreja. É porque não conhece, não sabe discernir a realidade espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nas regiões celestes. Então, o ano de 2018... tem sido um ano de uma guerra de tronos. Quem vai assentar-se no trono do Brasil? Não é o trono que está lá em Brasília, não. Não é o Palácio do Planalto em Brasília. Aquilo ali é uma representação física daquilo que primeiro é o mundo espiritual.
O Deus que nós servimos é um Deus de ordem. E por uma grande inspiração na nossa bandeira está lá ordem e progresso. É certo que muitos de nós entendemos que está acontecendo uma intervenção de Deus sobre o Brasil. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu estou falando intervenção de Deus. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64 anos que vem. Eu nunca vivi uma história como eu estou vivendo hoje no Brasil. Eu nunca vi uma polarização tão forte como nunca antes eu vi na história do Brasil. Mas eu creio também que esse é um momento. Não é momento de apenas olharmos dentro de uma visão. Isso é uma visão muito diminuta. Uma visão de olharmos partidos, ideologia. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre princípios divinos, de regência e de autoridade dos céus, que estão vindo e estão entrando com força sobre o Brasil. Eu orei, muitas vezes eu chorei ao longo desses últimos meses. Chorei mesmo. Hoje, eu fui votar, fui para a casa de Inês e Galber, fizemos ali um churrasco, e a gente estava em comunhão com a família, ou parte dela, porque outros tinham saído para outros lugares para votar. E agora, no início, enfim, à tarde, eu estava com Nelma ao meu lado e eu estava tomando café, não estava, assim, vendo as notícias e tal, mas acompanhando. E de repente me veio uma intercessão e eu comecei a chorar e clamar. Senhor, remove o peso que está sobre a nossa nação. Remove esse peso espiritual, irmãos. Porque tudo que está acontecendo é fruto de abalos, irmãos. Há muitos abalos que estão acontecendo. Não se estabelece autoridade e governo sem que haja uma confrontação nos ambientes do mundo espiritual. E esse confronto no mundo espiritual foi muito intenso. A mídia disse que nós estamos indo agora para o terceiro turno, que é o pós-eleição. Eu creio, irmãos, de que uma nova nação, fruto da oração da igreja, está nascendo hoje. Eu creio que na guerra de tronos, de principados sobre o Brasil, prevaleceu a intercessão dos santos. Eu nunca orei tanto pelo Brasil como eu orei nesses dias. E isso não é uma coisa apenas minha ou de nós aqui, não. Isso é uma mobilização que está presente hoje sobre todo o Brasil, vírgula, e algumas nações, pelo Brasil. No próximo mês de novembro, eu fui convidado pela Coalizão Apostólica do Brasil, isso há 15 dias atrás, para estar em Brasília, nessa próxima segunda quinzena, início da segunda quinzena de novembro,
onde vão estar reunidos ali os primeiros apóstolos estabelecidos sobre o Brasil. Ligaram para mim dizendo, apóstolo Renan, sim, pois não. Tem 5 minutos? 10? Queremos lhe estender um convite. Temos observado sua casa, sua vida, seu chamado. E precisamos de pessoas como você, junto conosco, para intercedermos pela nossa nação. Eu disse para eles, é com muita honra que eu aceito o convite, mas também sentindo nos meus ombros o peso da responsabilidade. Isso traz honra, traz alegria? Claro que sim, mas é uma responsabilidade muito grande, gente. E nós estaremos lá em Brasília e vamos entrar em todos os ambientes do governo federal, do judiciário, do legislativo, para estarmos clamando e intercedendo por aquilo que vem a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2019, sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, enfim, sobre cada um dos lugares que Deus colocou a mim e a você, como homens e mulheres de autoridade. E uma coisa importante, a gente não tem que temer dar cor à nossa fé. Eu creio num Deus que é poderoso para intervir, seja no governo de Davi, seja no governo de Ciro, não Gomes, o Ciro da Bíblia. É um Deus que toma o homem e faz assim, ó, move para onde Ele quer, para que Ele, Deus, faça e cumpra o que Ele estabeleceu sobre uma nação. Assim Ele fez sobre Israel, uma vez. E eu estava aqui e o Senhor falando comigo, eu orando, e me veio esse texto de Isaías: pode uma nação nascer num só dia? Já vi muita coisa no Brasil, já vivi os tempos da ditadura, na minha adolescência quase. Mas eu nunca vi um país tão machucado como a gente está vivendo hoje. Uma família tão fragmentada como a gente está vendo hoje. Uma desobediência, uma libertinagem tão grande como a gente está vendo hoje. E eu queria pedir a você, por favor, não é por causa de uma estatística ou de um nome que hoje estará assumindo o Palácio do Planalto daqui a mais alguns 2 meses, que a gente tem que baixar a guarda e dizer o que tínhamos que fazer, já fizemos. Não. Irmãos, a gente precisa orar muito. A gente precisa continuar a orar. Porque o poder embriaga as pessoas. Você sabe disso. O poder faz as pessoas cometerem os maiores desatinos. E a gente tem que orar, continuar orando, continuar orando, continuar orando. Senhor, coloca no coração do nosso presidente, futuro presidente, Jair Bolsonaro, um coração manso, pronto para ouvir e com sabedoria para saber governar esta nação. Porque aquilo que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir. E eu queria que você estivesse com o seu olhar muito bem focado nesse momento. Não considere, não entre nessa provocação do diabo. Nós ganhamos, eles perderam. Nós oramos, nós clamamos, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus também foi estabelecida, porque Deus é soberano. Deus nos dá livre-arbítrio, mas Deus não deixou de ser soberano no nosso livre-arbítrio.
E ele muda e inclina o coração do rei para onde ele desejar. Que haja no coração do nosso futuro governador, juiz Wilson Witzel, não um homem belicoso, de enfrentamentos, mas um homem que tem a sabedoria de Deus para governar o nosso estado. Tudo que a gente não precisa é de mais conflitos. Mas a gente sabe também que o governo de Cristo que se estabelecerá quando ele entrar na terra, não será assim, ele chegando e todo mundo ok. Não. Vai ser enfrentamento. Mas o governo de Deus prevalecerá. O governo de Deus prevalecerá sobre o Brasil. O governo de Deus prevalecerá sobre o estado do Rio de Janeiro. O governo de Deus prevalecerá sobre cada estado da nossa federação. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. No versículo 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Eu quero fazer uma breve meditação e depois termos um tempo de oração, de profecia aqui nesse lugar, clamando ao Senhor para que o nosso país seja pacificado. Mateus 6, 22, 23, está aí na tela, diz assim: são os olhos... deixa eu ler na versão NVI, então. Os olhos são a candeia ou a lâmpada, a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos são a iluminação, a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus ou sem luz, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em você são trevas, preste atenção no que Jesus está falando. Parece um trocadilho, mas isso é muito profundo. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ao dizer que era a luz, aqueles que passam a segui-lo se tornam luz como ele. Mas ele também está dizendo que é possível, porque ele estava falando isso para os seus discípulos, era possível que aqueles que estivessem andando com ele na luz, estivessem andando com ele na luz, sendo trevas. E aí Jesus disse: piores e maiores trevas vocês são, porque vocês têm acesso à luz, mas ainda assim manifestam trevas. Vocês têm acesso à verdade, mas manifestam o que é falso. Vocês têm acesso ao amor, mas manifestam o ódio. Vocês têm acesso ao perdão, mas manifestam a ausência de perdão. Então Jesus está fazendo aqui uma relação entre aquilo que vemos e como reagimos àquilo que vemos. E mais ainda, o que estamos vendo. Ou para qual direção o foco do nosso olhar está apontando. No mundo de tamanha amplitude de mídias e de tecnologia, a todo momento nossos olhos estão focados em informações. E aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós conhecemos, porque nós conhecemos através do olhar, da percepção, da visão, isso gera em nós, queiramos nós julgar isso certo ou errado, nós somos afetados por aquilo que nós estamos vendo.
Nós somos afetados por aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Então, como filhos de Deus, a nossa visão precisa ser determinada pela nossa filiação. Você pode repetir comigo? Diga, a minha visão precisa ser determinada pela minha filiação. Ainda que o meu filho Renan, ele tenha uma identidade, ele tenha uma personalidade, ele tenha uma manifestação, ele foi gerado por mim. Então sobre ele replica algo de mim. Então o meu olhar, a minha percepção das coisas gera, por causa da filiação, uma influência de manifestação. Então, ainda que meu filho ele não seja um clone meu, ele tem algo de mim, ele reflete algo de mim. E eu sei disso porque eu formei, eu investi na capacidade dele perceber e ver a vida. Nós fomos gerados em Cristo. E Ele é a luz. E Ele está aqui em Mateus capítulo 6, chamando a minha e a sua atenção para que os nossos olhos sejam preenchidos pela luz, ou a perspectiva daquilo que a luz, que é Cristo, está enxergando. E não olharmos a partir daquilo que a terra nos mostra. Então eu preciso ter uma visão espiritual e não uma visão natural, porque a minha filiação não é deste mundo, a minha filiação é do reino de Deus. Eu e você precisamos ter uma visão sábia dos nossos tempos. Precisamos fazer uma leitura como Cristo vendo através de nós. Eu e você, nós não podemos nos deixar sermos presas fáceis por argumentações, pelas coisas que estão diante dos nossos olhos. Porque Jesus vai dizer que nós lemos que os olhos é a lâmpada do corpo. Aquilo que entra através da sua visão, da sua percepção, seja ela natural, é aquilo que vai influenciar o seu comportamento. Então, se eu exponho os meus olhos àquilo que é mal, o meu corpo vai replicar, vai manifestar a maldade. Se eu exponho os meus olhos àquilo que é bom, o meu corpo vai replicar aquilo que é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é influenciado por aquilo que você vê. Por isso que a todo momento Jesus diz, levante os olhos. Ergam os olhos. Do que ele está falando? Não é levantar os olhos e olhar um pouco mais acima, apenas numa perspectiva de posição do olhar para baixo ou para cima. Mas Jesus está dizendo, por favor, olhem segundo a filiação da qual vocês fazem parte. Vocês são filhos de Deus. Vocês fazem parte de um outro reino que não é deste mundo. Então olhem segundo o reino que não é deste mundo, mas o reino de Deus. Olhe para a sua família segundo o reino de Deus. Olhe para o ambiente do seu trabalho segundo o reino de Deus. Olhe para as eleições do Brasil segundo o reino de Deus. Veja segundo Deus vê. A lâmpada do corpo são os nossos olhos. A nossa visão deve vir, preste atenção nisso,
A nossa visão deve vir da luz que está em nós e não apenas daquilo que os nossos olhos veem. Eu vou repetir. A nossa visão precisa ser a reprodução da luz que é Cristo, que está em nós. E não aquilo que os nossos olhos naturais veem. Não precisa abrir, apenas ouça. Mas, certa vez, um homem chamado Neemias, no período em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, e Neemias tomou conhecimento das informações, daquilo que estava acontecendo com o seu povo, com a sua cidade. E ele pede autorização ao rei para que ele pudesse ir até a cidade de Jerusalém e ver como estava a sua cidade, ver como estavam os seus irmãos, que não foram levados para o cativeiro, mas ficaram na região de Jerusalém, que estava completamente assolada. No capítulo 2, versículo 13 do livro de Neemias, diz que de noite, Neemias está fazendo o relato da sua caminhada, sair pela porta do vale. Jerusalém, ela é constituída de 12 portas, e cada uma das portas tem um nome de acordo com aquilo que essas portas traziam como significado da vida do povo de Israel, ou da vida do povo que morava na cidade de Jerusalém. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assoladas, e contemplei, ou seja, vi os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. O que Neemias viu? Neemias viu a destruição. Ele viu as ruínas que estavam diante dele. E quantas vezes a gente olha e vê coisas que a gente olha assim, meu Deus, como isso está estranho, como isso está mal, como isso está sem forma e vazio, como isso está comprometido. Mas a visão que Neemias teve, a visão que nós devemos ter, ela precisa estar ligada àquilo que você crê que isso que você vê pode ser mudado. Então, quando Neemias viu a destruição, ele viu a ruína, ele não voltou para a Babilônia dizendo assim, ó, está tudo estragado, está tudo destruído. Olha, não tem mais jeito. Não, Neemias não fez isso. A luz que estava em Neemias fez com que ele não se deixasse envolver no sentido de se prostrar e ficar abatido com aquilo que ele estava vendo fisicamente. O que ele viu que estava destruído, mas a luz que estava nele, ou seja, a presença de Deus que estava nele, gerou dentro dele uma reação de transformação, ao ponto dele dizer, eu vou consultar o rei e eu vou pedir ao rei para que ele me permita reconstruir aquilo que está assolado. Muitas vezes Deus vai permitir que nós tenhamos a visão, olhemos as coisas que estão ruins, não apenas para a gente chegar e dizer assim, está tudo muito ruim. É claro que isso nos impacta, é claro que a visão daquilo que está danificado, daquilo que está mal, de relacionamento, seja de qualquer esfera, isso nos afeta. Sim ou não, gente? Claro que nos afeta. Você sabe, muitas vezes você tem ali um relacionamento, uma amizade com alguém, e de repente você ouve uma notícia, fulano está separando. Aí você diz, como é que pode, gente? E aí você traz à memória os momentos tão assim próximos dessa pessoa, e você está separando. Mas por que Deus permitiu que você tomasse conhecimento dessas coisas? Porque a luz que está em você, ela precisa estar conectada à sua filiação.
E qual era a filiação? O que Jesus se manifestava como Filho de Deus na terra. Ele viu as coisas ruins, ele viu as pessoas enfermas, ele viu as pessoas sem paz, sem luz e sem salvação. E ele então começou a gerar e a construir algo novo na vida dos homens sobre a terra. É isso que Deus quer que eu e você tenhamos. Não é apenas eu saber, você saber que as coisas estão maus, até quem não tem Deus sabe disso. Mas o que é ter os olhos iluminados? E o seu corpo, ou seja, a reação que produz dentro de você, o que se caracteriza em mim e você como filhos de Deus, é que nós em Deus somos capazes nele de gerarmos profundas transformações, profundas mudanças a partir daquilo que nós cremos. Isso se chama poder, domínio e autoridade. Quando Jesus disse, dou-vos autoridade, do que ele estava falando? Ele estava dizendo, eu estou restituindo em vocês aquilo que Adão recebeu. Deste-lhe domínio. E o Senhor diz, dou-vos autoridade. Para fazer o quê? Para expulsar demônios. Mas não é apenas expulsar os demônios. Os demônios são expulsos não por causa da minha vida, da sua vida, mas é por causa da presença do Senhor. Mas uma vez eles fora, agora aquela vida que estava possuída então pelas trevas, precisa ver a luz que está em você. Terra Fértil em sua casa tem sido um momento extremamente poderoso. Eu quero aqui já, está fora daquele nosso calendário, mas abrindo parênteses aqui. Próximo domingo é dia 4, é isso? Dia 4/11. Irmãos, nós vamos reunir, porque dia 4/11, depois nós temos o dia 11/11, né? Que é o dia da festa da colheita. Então no dia 4/11, domingo de manhã, 10 horas da manhã, todos os semeadores, eu vou enviar um representante da minha equipe, não, todos os semeadores, nós vamos estar juntos aqui, contabilizando toda a semeadura e colheita, e preparando tudo aquilo que vai acontecer no dia 11, que será domingo às 19 horas. Cutuca o teu vizinho e diga aí, dia 4/11. 10 horas da manhã. Diga a todos os semeadores. Por favor, líderes de rede, espalhem isso nas suas redes, seu discipulado, para que a gente possa ter esse ambiente tremendo. Então, eu estava falando, Terra Fértil em sua casa tem sido um momento, um ambiente onde a gente se depara com situações de muros caídos, de portas quebradas, de famílias destroçadas. E ainda que aparentemente não seja assim algo tão assim visualizado, a gente pode ser que veja a pessoa direitinha, numa casa ordenada, tudo arrumadinho, a casa, mobília, mas lá dentro está faltando a luz. Então quando você entra naquela casa, a luz entrou naquela casa. E a partir desse momento é essa luz que está em você que tem que se manifestar. E não apenas aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Que a gente pode ser enganado por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Porque Jesus diz, o Espírito Santo vai conduzir vocês a toda a verdade. O que é verdade? Verdade é a luz. Em qualquer ambiente que você chegar debaixo dessa perspectiva, de que a sua visão, ela está conectada, ela precisa estar conectada à sua filiação, você vai ver aquilo que os seus olhos naturais não estão vendo. E consequentemente você vai reagir ou agir segundo Deus, naquilo que Ele mesmo está permitindo que você veja. Para fazer o quê? Para reconstruir. Então Neemias olhou para a destruição, ele viu as ruínas que estavam diante dele. Mas a luz que estava dentro dele, dentro de Neemias, determinou a decisão que ele tomou.
Há muito tempo atrás eu aprendi uma coisa, que momentos de crise não são momentos de decisão. Porque invariavelmente nos momentos de crise nós não coletamos todas as informações necessárias para uma decisão sábia. Então o que fazer nos momentos de crise? Não tome decisões. O povo de Israel estava no deserto, de repente vem a crise. Qual é a crise? Bom, ele julgava, vamos morrer de sede aqui, não tem água aqui. É uma crise. E no momento da crise, eles pressionados por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles estavam sentindo, o que eles tomaram decisão? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o cativeiro de onde nós estávamos. E no momento da crise, por incrível que pareça, ainda que estejamos sendo conduzidos como eles estavam conduzidos, pela coluna de fogo que estava durante a noite e a nuvem que os cobria durante o dia, apesar deles estarem vendo com seus olhos naturais, claramente a ação de Deus, a presença de Deus, eles foram capazes de pensar que no Egito era melhor do que estar ali. Porque o momento da crise faz com que a gente não faça reflexões corretas. E a gente vai apenas por instinto. A gente reage. E muitas vezes as nossas reações depois, elas vão nos cobrar algo muito sério. Por que eu fiz isso? Por que eu não parei para pensar? Então, momento de crise não é momento de tomar decisão. Momento de crise é momento de aquietar. Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei. O que é saber? É conhecer, é ver além daquilo que é natural. Porque diante da crise, quando você ministra você próprio, você diz, cala a boca. No momento da crise não dá vontade de falar? Sim ou não? Dá. Dá vontade de chutar o pau da barraca? Sim. Dá vontade de mandar fulano e catar coquinho? Dá. Dá um monte de coisa. Mas sabe qual um dos frutos do Espírito que estão disponíveis para a nossa vida? O que, gente? Domínio próprio. Quem tem tirado 10 nessa matéria? Mas quem está aqui que está prosseguindo para o alvo? Aleluia. Cutuca teu vizinho e diga assim, eu ainda vou ver você aprovado com nota 10 nessa matéria. Domínio próprio. Eita! Porque a ausência do domínio próprio nos fustiga. Já viu numa discussão do casal? Vamos olhar para a coisa na prática, né? Numa discussão, quando começa aquela coisinha, parece que nunca um quer ficar por último na fala. Quer dizer, quer ficar por último, não quer. Quer ficar por último. O outro fala, o outro e a coisa vai crescendo, vai crescendo. Aí entra o que? O domínio próprio. Aí você silencia. Você não venceu o outro, não. Você venceu quem está dentro de você. Porque na falta de domínio próprio, o diabo, os demônios operam. Mas onde há domínio próprio, há ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz paz, ele traz perdão, ele traz reconciliação. Sim ou não, gente? Então a gente precisa manifestar a luz que está em nós. O que Neemias fez? Ele não apenas tomou contato com aquilo que estava diante dele, mas ele começou
a gerar uma ação, colocar em funcionamento uma operação. Ele começou a ser um instrumento de causar uma mudança. E aí entra a operação do mundo espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não operam independentes, eles operam juntos. E não imagine você que você vai conseguir fazer mudanças, você operando sozinho. O que Neemias foi? Ele voltou para a Babilônia. E ele chamou outros que pudessem compartilhar com a mesma visão, e expôs a questão, e já não era mais Neemias sozinho, já havia um grupo que estava com ele. Diga para seu irmão, Deus opera em equipe. Irmão, quando você está operando junto com a tua esposa, com o teu marido, isso é uma equipe poderosíssima. E quando você soma isso operando junto com os seus filhos, isso é potencial de Deus sendo liberado sobre a face da terra. Tome isso como verdade dentro de você. Você pode dizer, mas eu sou homem, eu tenho autoridade para tomar as decisões, eu sou sacerdote da casa e tal. Mas a palavra de Deus diz, já não são dois, é um só. Não é razoável alguém tomar a decisão e sair correndo na frente e dizer para os outros, venham e sigam-me. Até as decisões que Jesus tomou, ainda que ele estivesse ao seu lado, pessoas que não conseguiam ter a mesma percepção, a mesma visão que ele possuía, Jesus compartilhou o que ele iria fazer com esses homens. Então compartilhe aquilo que está dentro de você. Fale para outros. Não tenha medo de falar daquilo que você está vendo. Não tenha medo de tornar visualizado a outros olhos aquilo que você está percebendo. Porque estava todo mundo lá na Babilônia. Neemias era o copeiro do rei. Ele estava no palácio. Ele tinha roupa bonita, gente. Ele comia da mesma comida que o rei comia. Então, ainda que ele estivesse numa condição de escravo, ele estava numa condição natural, bem confortável, razoavelmente confortável. Então ele poderia dizer, bom, tá bom aqui para mim, agora os outros que estão lá, isso aí é o problema de cada um deles. Não. Ser luz. A luz é para o corpo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, é constituído de muitos membros. Para que operem numa sintonia e numa sincronia. Cutuca teu vizinho e diga assim, a visão que você tem não significa que você deve implementá-la para que todo mundo vá e faça. Não, compartilha, conversa, constrói junto. Foi isso que Neemias fez. Foi só Neemias que viu. Não tinha ninguém mais com ele. Mas ele foi e juntou outros para estarem com ele. O propósito da luz que Deus tem dado a você é para que outros sejam estimulados a construir junto com você. Certa vez Deus chama Jeremias, e é o chamado do profeta Jeremias. E Deus pergunta assim para Jeremias, está lá no capítulo 1. Jeremias, o que você está vendo?
Talvez se fosse uma outra pessoa, poderia assim, Senhor, agora o que eu estou vendo uma televisão, estou vendo um microfone que está na minha mão, estou vendo algumas cadeiras, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Mas quando Deus falou, perguntou a Neemias, o que você está vendo? Aquilo que Neemias, naquele momento, foi ativado a ver, começou a gerar uma transformação sobre a sua nação. O que você vê, Jeremias? Jeremias viu, teve uma visão daquilo que ele conseguia ver no mundo espiritual. Ele disse, eu vejo uma panela. E a panela está inclinada para o norte. A boca da panela. E Deus disse para Jeremias, você está vendo corretamente. Imagina Deus nesse momento, nessa noite, agora mesmo, perguntando a você, o que você está vendo na sua casa? O que você está vendo no ambiente onde você está? Eu vejo que tem um monte de problema. Eu vejo isso, eu vejo. Não, isso aí. O que você vê com a luz, que é a tua filiação naquele que é a luz, o que você está vendo? Cutuca teu vizinho e diga assim, nós precisamos subir de nível. Você lembra daquele homem que procurou a Jesus? E o homem era cego, né? E Jesus disse assim para o homem, vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que aquele homem foi, se lavou no tanque, ele voltou enxergando. Mas já teve outras pessoas da Bíblia que Jesus tocou ali, e ali aquela pessoa passou a enxergar. Mas para aquele homem, ele mandou o homem andar, caminhar, ir e lavar-se num tanque. O tanque era chamado tanque de Siloé, diga Siloé. Você sabe o que significa a palavra Siloé? Enviado. Quem foi enviado? Cristo. Então, ainda que aquele homem tenha ido a um lugar natural, um tanque físico com água, é Jesus dizendo para ele, vem e lava os teus olhos em mim, porque eu sou enviado da parte do Pai. O enviado da parte do Pai está dentro de você. Por isso que ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque eu vou fazer de você uma fonte. Porque assim como eu sou enviado para limpar os olhos e dar a verdadeira luz, eu também tomo você como eu, faço de você uma fonte como eu e te envio para que você seja luz e sal da terra. Mergulha nas águas, irmão. Mergulha nas águas. Para de ver apenas de acordo com aquilo que a nossa visão natural está nos mostrando. A nossa visão de ver as coisas dos céus, ela vai determinar como nós vamos nos mover na face da terra. Muitos cristãos olharam para esse período de eleição como uma guerra contra o PT, ou a esquerda contra a direita. Direita
contra a esquerda, estavam olhando apenas numa perspectiva natural. Isso todo mundo está vendo. Mas qual é o olhar acima daquilo que é natural? Ou você acha que existe algum tipo de governo do homem caído na terra que seja suficientemente bom, que não precise do governo de Deus? Claro que não. Todo governo da terra, na terra, já está contaminado por aqueles que próprio exercem esse governo. Mas é diferente quando a igreja e nós então começamos a olhar dentro de uma perspectiva espiritual e vermos que não é uma questão de direita, de esquerda, é uma questão de luz e trevas. É uma questão de princípios espirituais e leis de Deus sobre a família, sobre o aborto. E sabermos nos posicionar nesse ambiente. E quando nós tomamos a nossa posição nesse ambiente, porque não existe uma igreja de esquerda e uma igreja de direita, gente. Eu não faço parte nem da esquerda e nem da direita. Eu faço parte do reino de Deus. E Deus já usou a esquerda para estabelecer o seu propósito na terra. O que é a esquerda, então? Aqueles que eram contra o seu povo. Lá nos dias do rei Ciro. E Deus usou Ciro para estabelecer a vontade dele sobre a terra. Mas por quê? Porque havia no meio do povo homens que estavam clamando pela intervenção de Deus. Então a nossa perspectiva tem que estar sempre se alinhando. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem iluminados, todo o teu corpo será iluminado. Se você vê e lê as realidades naturais na perspectiva daquilo que de fato é, não é nada natural. Tudo está debaixo de uma regência. A escola onde os seus filhos estudam estão debaixo de uma regência. O bairro onde você vive está debaixo de uma regência. A igreja que você manifesta está debaixo de uma regência, seja da luz, seja das trevas. Então quem vai prevalecer é a quem se dá obediência. Então eu preciso discernir as coisas que estão ao meu redor, para que eu não me posicione naquilo que é equivocado. Um homem de Deus esteve no Brasil agora recentemente, Martin Scott. Ele disse assim: gente, o que o Brasil está vivendo hoje é uma disputa entre dois homens, né? Um é ruim e o outro é muito ruim. Ou alguém acha que Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil? Claro que não, gente. Mas é claro, se você tem que decidir sobre o que é ruim e o que é muito ruim, se o muito ruim ganhasse, você deveria estar orando de forma muito mais intensa. Mas como o ruim ganhou, nós vamos continuar orando intensamente. Porque ele não é capaz de fazer aquilo que Deus tem a fazer. O que Deus tem a fazer nesta nação depende de mim e de você, que temos a luz. Alguém acha que o Witzel, que ganhou as eleições agora, a partir de amanhã, o Rio de Janeiro é o Rio de Paz?
negócio vai ficar mais apertado ainda, gente. Porque são essas situações que Deus também provoca-nos para ver o que é que nós estamos vendo. É como ele disse para Jeremias: o que você está vendo? Jeremias poderia responder, porque Jeremias era um profeta que já estava anunciando o cativeiro, que não havia começado ainda. Mas Jeremias estava dizendo: olha, vocês estão andando em desobediência, o coro vai cantar, vai vir cativeiro, vai vir isso, vai vir sentença de Deus. E quando Deus perguntou a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias não ficou dizendo assim: o negócio está muito estranho, está muito ruim, olha, o povo não, eu estou profetizando, o povo não está me ouvindo. O Senhor está me levantando nessa geração como profeta, mas olha, ninguém está me ouvindo. Não, mas não foi isso que Jeremias falou, não. Como eu e você vamos reagir àquilo que Deus está perguntando para mim e para você sobre o Brasil? O que você está vendo sobre a nação brasileira? Eu estou vendo que a partir de 1º de janeiro, nossos problemas estão resolvidos, porque nós temos um novo governo, e é um governo diferente do governo que nós tínhamos. O Senhor diz: oh, Jeremias disse assim: eu estou vendo uma panela e ela está virada para o norte. E Deus disse: sim, é de lá, do norte, que virá o opressor. Sabe o que Deus, ao perguntar a Jeremias, provocou nele, como profeta de Deus? E nós somos profetas de Deus nessa nação. Eu vou dizer mais uma vez: nós somos profetas de Deus nessa nação. E profeta abre a boca. Profeta não usa broche. Eu sou profeta. Abre a boca. Deus provocou em Jeremias para que ele dissesse, e aquilo que Jeremias disse, Deus então começa a manifestar na terra. Então Deus vai provocar você nesses dias. O que você está vendo? E aquilo que você estiver vendo no mundo espiritual, é isso que vai provocar a ação e a reação de Deus sobre aquilo que Ele quer estabelecer sobre esta nação, sobre o nosso país, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre o nosso bairro. Porque toda a terra será cheia da glória de Deus, e glória é luz. Agora, enquanto ela não vier, enquanto essa plenitude não vier, eu mais uma vez reafirmo aquilo que Jesus disse. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aquilo que eu e você virmos, na visão correta das coisas, pela nossa filiação em Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Meu querido, não entra na conversa, no papo do diabo, de querer ficar discutindo política. Amanhã é segunda-feira, não vai ter outro assunto. Sim ou não? Chega. Estou orando pelo Brasil. Estou alinhando o meu olhar com o olhar de Deus sobre a nação. A gente precisa não apenas saber que somos espirituais. Nós precisamos manifestar o quanto de espiritual existe dentro de nós. É claro que a gente conversa como qualquer pessoa. A gente toca em assuntos como qualquer pessoa. Mas a gente não pode cair nas armadilhas para que a nossa visão seja comprometida. Desculpem. No reino de Deus,
Não existe crente de esquerda e crente de direita. No reino de Deus, existem filhos da luz. E que o Espírito de Deus nos ajude. Há muito trabalho pela frente. As nossas intercessões vão continuar. O nosso clamor vai continuar. Até que o Brasil seja estabelecido como nação de adoração a Deus. E isso começa comigo e com você. Tome, fique de pé, por favor. E eu queria que nós estivéssemos debaixo desse fluir no mundo espiritual do que está acontecendo agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns momentos. Feche seus olhos por alguns momentos. Você sabe quem você é filho de Deus. Eu queria que você agora pensasse o seguinte. Eu queria que todos nós nesse momento respeitássemos a presença do Espírito Santo. Eu queria que você agora refletisse sobre isso. Como o seu olhar, a sua visão, sendo determinante para aquilo que Deus quer começar a fazer hoje sobre o Brasil. E o Brasil envolve a sua casa. O Brasil envolve os seus filhos. O Brasil envolve a igreja. O Brasil significa cada uma das nossas ações como cidadãos brasileiros, mas como cidadãos principalmente do reino de Deus. Mas aquilo que Deus quer fazer, Ele nessa noite perguntasse a você assim: o que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo que eu estou fazendo agora? Você tem o Espírito Santo. E a palavra diz que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Cristo é a sua palavra. A palavra é luz. E nessa noite, o Espírito de Deus, o próprio Deus, falando dentro de você. O que você está vendo? O que você está enxergando? Qual é a sua percepção? O que está aí dentro de você agora? O que você está vendo? Os teus olhos são a lâmpada do Senhor. Você é a lâmpada do Senhor. A lâmpada mostra aquilo que está presente. A lâmpada revela o que é de fato. E essa noite o Senhor diz: você é minha lâmpada sobre esta nação. Você é minha lâmpada na tua casa.
Você é minha lâmpada nesse lugar. Onde quer que você esteja, o que você vê? O que você vê? Como profeta de Deus, o que você está vendo agora? Vamos. Veja. Veja a luz. O que você está vendo? O que você está enxergando que está diante desta nação? Será que você consegue perceber nessa noite algo que vai além daquilo que naturalmente os nossos sentidos já captaram ao longo desses dias, desses meses, desse ano? O que você está vendo? Qual é a visão que você tem? O que você está vendo, Jeremias? E o Senhor disse: Jeremias, você viu a luz, viste bem, e é isso que eu vou fazer, Jeremias. O que você está vendo? E o Senhor quer estar junto com você nessa noite dizendo: é isso que eu vou fazer nesta nação. É isto que eu vou fazer nesse país. É isto que eu vou fazer na tua rua. É isso que eu vou fazer na tua vizinhança. É isso que eu vou fazer na tua família. É isso que eu vou fazer naquela casa que você está visitando. Terra fértil em sua casa. O que você está vendo? É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E aquilo que você está vendo é o que você precisa falar. Falar. O que você vê, profeta? O que você vê, profeta? E o profeta começou vendo apenas ossos secos. Ossos secos. Mas ele estava tendo uma visão espiritual da sua própria nação. Ossos secos. E o Senhor disse: profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Diz aos ossos secos: ouçam a voz do Senhor, ouçam a voz do Espírito. Você é o profeta, você é a profetisa de Deus nessa noite. É você quem diz aos ossos secos da nação brasileira. É você quem diz nessa noite, onde há um ambiente de vencedores e de derrotados, onde há um ambiente de alguns que perderam e outros não perderam ou ganharam. O que você vê? Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma nação dividida. Eu vejo uma nação dividida. Eu vejo uma nação em conflito. Mas o meu Deus é o Deus da Shalom, é o Deus da paz. É o Deus que traz de ambos os povos um só. E o que você então vai falar? Haja luz, haja cura, haja restauração, haja reencontro, haja perdão, haja reconciliação. Começa a deixar sair da sua voz. Vamos agora. Começa a sair da sua voz, da sua boca, aquilo que você está vendo. Como profeta de Deus, aquilo que você está vendo, começa a dizer. Vamos, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Fale bem alto, fale bem alto. Fale bem alto, fale bem alto. Diga isso. Profetiza, filho do homem. Gera, traz. Constrói agora.
Senhor, os nossos olhos naturais contemplam a alternância de poder, Senhor. Mas nós sabemos que no mundo espiritual existe uma nova regência vindo sobre o Brasil. 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 Senhor, os teus sinais naturais nos apontam, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Os seus movimentos, Senhor. Senhor, nós sabemos que o ano de 2018 foi um ano profético, com a comemoração do nascimento, Senhor, do Estado de Israel completando os seus 70 anos, com a troca, Senhor Jesus, dos anos do calendário judaico para 5.779, e essa última palavra significa tit, ou tov, que significa vida. Nós profetizamos vida sobre o Brasil. Nós profetizamos vida sobre o Brasil. Estruturas que estavam mortas, nós ressuscitamos vocês. Nós retiramos vocês de onde vocês estavam, de um lugar de morte. Nós retiramos vocês do lugar de sequidão. E nós, como igreja do Senhor, nós profetizamos vida. Nós profetizamos vida sobre as estruturas do Brasil, sobre as estruturas de governo do Brasil, sobre a terra, pátria amada, mãe gentil do Brasil. Nós profetizamos vida sobre o seu povo. Nós profetizamos vida sobre o olhar de uma população que não vê mais vida em lugar nenhum. Nós profetizamos vida. Nós abrimos a terra e retiramos tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está embaraçado. Nós colocamos todas as raízes de corrupção e de morte do Brasil, e nós profetizamos vida, vida sobre o Brasil, vida sobre o Brasil, vida sobre o Brasil. Que haja um retorno, um desçuvar aos fundamentos, aos fundamentos. Nós profetizamos vida sobre a igreja do Brasil. Nós profetizamos vida sobre a igreja do Brasil. Nós profetizamos que haja abertura de visão, haja abertura de nossos olhos, e nós venhamos a enxergar como o leão da tribo de Judá está enxergando a nossa nação. Chega de divisão no nosso povo. Chega de divisão na nossa nação. Chega de divisão. Nós estabelecemos nesse momento vida, 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 vida sobre a igreja do Brasil. Eu vejo uma pá, eu vejo uma pá de obra, e essa pá, ela está arrancando e retirando entulhos, a pá está retirando entulhos do quintal, entulhos fora da casa, nas áreas, entulhos estão sendo retirados, entulhos estão sendo retirados dos quintais, entulhos estão sendo retirados das nações, da nação do Rio de Janeiro, entulhos. E os entulhos não podem ser deixados em qualquer lugar, porque cria bicho, porque fica feio. Os entulhos precisam ser colocados em aterros, onde as máquinas passam por cima para aplanar esse aterro. Eu vejo lugares sendo aplanados por essa quantidade de entulhos
antigos, e eu vejo a pá. Eu vejo a pá que tira os entulhos, e é lançada para lugares longes, as que serão aterrados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus que faz, é o nosso Deus é que abate, o nosso Deus abate, e é Ele que levanta. O nosso Deus faz coisas absurdas aos olhos dos homens, mas aquele que conhece as vivas de júbilo, aquele que tem confiança no nosso Deus, esse consegue ver todas essas coisas. Em nome de Jesus, terras aplanadas, terras aplanadas. Eu vejo homens extremamente suados, trabalhando. Quando eu estava de olhos fechados, eu via homens extremamente suados, aqueles homens de usinas batendo nos martelos, fazendo aço, construindo algo. E o que veio no meu coração foi: é um tempo de reconstrução sobre o Brasil. Não é por causa de uma mudança de um presidente somente. Isso é expressão na terra do que aquilo que Deus está fazendo no céu. Há muito tempo a igreja já está orando. Há muito tempo o movimento de oração tem aumentado ao redor do mundo. Já existem mais de 700 casas de oração ao redor do mundo que oram 24 horas por dia. E o Brasil está sendo afetado sobre essa onda. Há um movimento crescente da igreja sobre a face da terra. E o Brasil hoje começa a dar um passo de reconstrução sobre a nação brasileira. Não é um homem, mas é um povo que despertou para o Brasil. Por isso vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos não por causa de um homem, mas por causa de um propósito do Senhor. Nós somos o teu povo. A tua palavra nos manda orar. Nós clamamos, nós nos arrependemos e pedimos: sara a nossa terra, Senhor. Nós somos os construtores, nós seremos os trabalhadores, nós seremos aqueles que daremos as mãos uns aos outros para unificar essa terra e reconstruir todos os pontos que foram rompidos, todos os pontos que foram quebrados, todos os pontos que foram destruídos ao longo desse tempo, Senhor. Por isso hoje nós daremos um fim à corrupção, nós daremos um fim à mentira, nós daremos um fim à desigualdade social, nós daremos um fim, Senhor, a todos os propósitos que o diabo tentou destruir sobre a nação brasileira, principalmente os princípios familiares, principalmente os princípios cristãos. Hoje nós reconstruímos algo no mundo do Espírito, Senhor. Nós dizemos sim ao teu propósito, nós dizemos sim à tua vontade. A igreja brasileira se une ao redor do mundo para dizer que o Brasil tem um novo governo, governo de Yeshua HaMashiach. Nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor, a igreja, Senhor, o corpo de Cristo na terra. Pai, para que a gente possa, Senhor, estar conectado ao Teu Espírito, Senhor, discernindo esse tempo, Pai. Assim como nós ouvimos nessa noite, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam, Senhor, abertos e conectados, Senhor, aos Teus olhos, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, não ser movidos por vista, Pai, nem sermos movidos por emoção, mas que nós sejamos guiados, Senhor, pela fé que temos, Senhor. Que a nossa confiança nessa noite, Senhor, seja afirmada em Ti, Pai. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos, Senhor, em regimes humanos, Senhor. A nossa confiança, Senhor, não está na política, Pai, mas nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos no Teu Espírito, Senhor. Nós temos uma constituição magna, Senhor, e é a Bíblia.
Nós temos valores, Senhor, bem definidos dentro de nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, nesse novo tempo, Pai, recolocar, Senhor, tudo no lugar certo, Pai. Para que nós possamos sim, Senhor, oh Deus, tomarmos decisões alinhadas, Senhor. Decisões acertadas, Pai. Não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo que nós sentimos, mas pela convicção que nós temos, Senhor, de quem Tu és na nossa vida, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como padrão, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, abençoando a nossa nação, Pai. Eu oro, Senhor, te pedindo para que o corpo de Cristo, Senhor, possa se manifestar, Senhor, nesse tempo, Deus, com o coração quebrantado, Senhor, não com orgulho, Pai, por termos nos posicionado, Senhor, do lado daquele que venceu, mas que nós possamos, Senhor, sim, reconhecer a responsabilidade que temos, Senhor, como intercessores nesse tempo, para estarmos cobrindo, Senhor, todos esses homens que ocuparão, Senhor, lugares de influência, Pai, seja não só o presidente, nem governadores, mas principalmente, Senhor, a Câmara Legislativa, que nós possamos, Senhor, entender a responsabilidade daqueles que vão legislar, Pai, que eles tenham um coração, Senhor, sensível a Tua voz, que os homens justos, Senhor, que o Senhor mesmo colocou lá, sejam fortalecidos, para que eles possam, Senhor, não se corromperem, achando, Senhor, que eles têm uma força sozinho, Pai, mas que eles possam, Senhor, estar contando com a oração dos santos na terra, Pai. Nós cobrimos a vida, Senhor, de todos aqueles que dizem chamar pelo Teu nome e te clamamos, Senhor, para que nesse tempo eles sejam, Senhor, fortalecidos, renovados na convicção, Senhor, de que são filhos de Deus, ocupando lugares estratégicos, e que haja, Senhor, uma renovação, Senhor, em todas as esferas de justiça, esfera de saúde, esfera de segurança e principalmente na esfera de educação, Pai. Que esse mover, Senhor, de trevas seja dissipado em nome de Jesus, que todo espírito de Grécia seja removido em nome de Jesus, que as pessoas que ocupam os lugares, Senhor, que estão formando, Senhor, as mentalidades dos nossos jovens, Pai, seja, Senhor, abalada, para que eles possam entender que não é na confiança de uma racionalidade humana, mas que a mudança e que a transformação que deve ocorrer é pela dependência ao Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que os jovens, Senhor, que têm sido, Senhor, separados nesse tempo para ocupar esses lugares, para estarem na universidade, sejam fortalecidos e não se permitam influenciar por nenhuma ideologia do inferno, mas que eles possam, Senhor, ser forjados, Deus, oh Pai, na mentalidade, Senhor, de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ouça. O presidente da República eleito hoje tem a seu lado uma mulher de Deus. O nome dela é Michele. A palavra diz que é mulher sábia. Querido, nós vamos levantar uma intercessão forte para que Michele, não apenas o rótulo de primeira dama, mas que ela seja boca de Deus. Sabe quem é a minha maior confidente? É minha mulher. Ela é aquela que conhece mais de mim e eu dela. E entre eu e ela, nós não nos relacionamos, eu sou apóstolo, você é apóstolo, não. Nós nos relacionamos no nível de mais autoridade que nós temos, ser marido e ela ser esposa. É a mesma coisa. Lá dentro da casa, ele não será o presidente da República, ele é o marido de Michele. E ela vai ser usada por Deus. Vamos orar agora, vamos levantar a voz, vamos, levanta a voz. Ora aqui por ela, Nelma. Oh Pai, nós oramos por Michele agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que ela será cheia da Tua sabedoria, que ela vai fluir, Pai, com a unção do Senhor, Pai, que ela será sábia dentro da Sua casa, Senhor. Fala ao mundo espiritual. Que ela vai ser ajudadora, idônea, que ela vai ser usada por Ti, que ela vai ser, Pai, cheia da Tua unção, cheia do Teu poder. Ela vai falar, ó Pai,
disciplina, debaixo do teu conselho, debaixo da tua ajuda. Nós oramos por ela, nós cobrimos ela com teu sangue, Senhor. Nós colocamos uma reivindicação do sangue de Jesus sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do seu marido, e eles um só. Façamos, construirão juntos coisas do céu para a terra, no nome poderoso de Jesus. Nós abençoamos Michele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem aqui já teve aquela experiência de pegar uma roupa e aí você, quando coloca a mão no bolso, você descobre que tem uma nota lá de 50 reais, de 100 reais até? Quem já teve essa experiência? Como é que você ficou na hora? Uau! Você já possuía essa riqueza, mas não sabia, né? Até que você investigou. Uma das coisas que Deus mostrou aqui é que os tesouros que estão escondidos. Já parou para pensar que no lugar onde existe desordem, você acaba misturando aquilo que não é precioso com o que é precioso? Porque no lugar que está desordem, algo valioso se perde no meio daquilo que é comum. Tem coisas valiosas para serem descobertas na nossa nação. Tesouros preciosos que Deus colocou aqui nessa nação. Eu estou falando de riquezas naturais, minerais, que vão vir para as nossas mãos, que vão vir para os nossos filhos, que vão vir para os nossos governos. Tudo que nós precisamos é o governo do justo. Só que a gente tem que botar em ordem a casa. E eu queria que nessa noite a gente tomasse uma decisão de profetizar, mas de uma forma prática. Você vai escolher um ambiente da sua casa, um lugar da sua casa. De repente você acha que precisa dar sabe? Aquela gaveta que você só empurra coisas ali. Já viu quando naquele momento que você empurra a gaveta não fecha? Tem um negócio lá por trás que você descobre assim: uau! Eu nem sabia, e para mim eu já tinha perdido isso. Estava lá o tesouro, mas só que ele estava misturado, ou ele estava de uma forma desorganizada. Eu queria que você hoje saísse daqui nessa noite. Domingo que vem a gente vai pegar a lição de casa, viu? Saísse daqui nessa noite com uma convicção: Senhor, eu vou profetizar, porque assim como na minha casa, nesse lugar que eu vou colocar em ordem, assim também eu profetizo, eu trago luz sobre o Brasil, para que as coisas que estão ocultas venham à luz, no sentido das coisas preciosas. Sim ou não? Você está comigo? Então nós vamos fazer isso. Mas agora eu queria que a gente fizesse algo que está escrito no livro de Joel, quando ele diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É equívoco nosso achar que o derramar do Espírito aconteceu em Pentecostes e ali foi tudo que precisava acontecer. Não, ali começou. Ali foi o start, o começo. Porque gerações vieram a seguir. E uma das consequências das ações do Espírito Santo ser derramado sobre toda a terra é que a palavra de Deus diz, o profeta Joel diz, que os jovens, eles iriam profetizar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, está falando de jovens, profetizarão, ou seja, eles terão a visão correta do mundo espiritual, alinhada com o coração de Deus e falando o que Deus está falando nos céus. Eu queria que você, como pessoa mais madura, se aproximasse de alguém mais jovem. Tem alguém mais jovem aí? Vai, sai do seu lugar.
Vai até alguém aí. Não espera alguém, o jovem chegar até você não. Vai até ele. Moça, vai até ele. Vai lá, pega ele, onde ele está. E já começa a profetizar. Para que se abra sobre ele. Para que se abra sobre ela a unção profética. Vamos lá. Nós precisamos de jovens, moças e moças que sejam instrumentos de Deus nessa geração. Sejam instrumentos de Deus nessa geração. Vamos lá, vamos profetizar isso. Impõe as mãos e profetiza. Profetiza. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem muitos aqui que, como eu, já está na fase dos sonhos. Mas há muitos que aqui estão. Vamos lá. Tem gente aí que você... Estou vendo aí jovem solto. Vai lá, põe a mão sobre ele. Isso. Gera luz. A luz no sentido do Espírito de Deus tomar esta vida, para que ele seja profeta nessa geração. O Brasil precisa de profetas. O Brasil precisa de homens e mulheres, moças e moças, que vejam segundo a perspectiva de Deus e profetizem. Profetizem nas escolas, profetizem nas ruas, nas casas, nas esquinas, em todo lugar. Oh! Vamos, ora com força. Ora mesmo. Ah, mas eu não sei como é isso. O que Deus precisa é da tua boca. Tudo que Deus precisa é dos teus lábios, com o coração alinhado com Ele. E Ele vai fazer com que você veja, com que você fale aquilo que os olhos naturais não estão vendo, mas os olhos espirituais de Deus em você, por causa da sua filiação, vão gerar e vão construir sobre essa nação, sobre essa geração. Enquanto alguém está ministrando sobre você, esteja numa atitude de receber, de concordância. Oh, aleluia! Nós não teremos uma geração refém das estruturas aparelhadas das universidades, das estruturas que negam Deus, que negam a família. Que esses ambientes universitários sejam tomados pela voz profética de Deus, sejam tomados pela luz da glória de Deus. Que haja uma mudança de regência de fato no Brasil, a começar dos berços escolares, em nome de Jesus. É tempo de alinhamento, é tempo de revolver a terra, de mover a terra, para que ela produza os frutos. Oh. Aleluia! Diga! Nosso Deus reina. Oh. Veja o que Deus está fazendo sobre o Brasil. Deus reina. Profetiza agora. Juntos. Sempre reinará. Aí está o nosso símbolo nacional. Profetiza. Nosso Deus reinando sobre o Brasil. Deus reinando sobre os nossos ambientes de autoridade. Uma nova visão sobre a nação brasileira. Diga. Nosso Deus reina. Nosso Deus
quero terminar aqui. Mais uma vez é Jesus falando quando ele escreve para a sua igreja. Ele diz: eu aconselho você que você compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Para quem Jesus estava escrevendo essa carta? Para a igreja. Para a igreja dele. Ele estava dizendo: eu aconselho que você coloque colírio nos seus olhos, para que você veja, como sendo a minha própria manifestação na terra. Você sabia que a inspiração, vamos pensar assim, né, de Jesus ao dizer aqui: compres colírio. A cidade de Laodiceia era uma cidade que possuía fontes, e dessas fontes de água se produzia e se enviava para todos os ambientes, todos os territórios. Se produzia medicamentos, e principal deles era um colírio, que as pessoas usavam, obviamente, nos seus olhos. E por conta daquelas águas medicinais, muita gente tinha lucros muito grandes, era uma cidade muito rica. Jesus pega essa realidade natural. Ele diz assim: mas eu tenho um colírio, e esse colírio não falha. Só que tem um preço esse colírio. O preço é você dar tudo que você tem, para que você compre esse colírio, unja os teus olhos, para que você veja como eu vejo. Quantos creem que isso é possível? Uau! Ele já disse que ele vai fazer isso. Ele diz: para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, ver segundo ele mesmo. Uau! Pegue as suas mãos, faça assim. Agora ministra sobre você mesmo. Eu quero ver os teus olhos, Senhor. Ministra sobre os teus olhos agora. Vamos, faça isso. Ministra sobre os teus olhos. Pai, nessa noite nós tomamos profeticamente a Tua palavra. E como igreja de Cristo, aqueles a quem o Senhor tem dado olhos para ver, Senhor, nós limpamos os nossos olhos de todo equívoco, de todo engano, Senhor, naquilo que muitas vezes temos nos deixado levar
por aquilo que olhos naturais estão vendo, e assim estabelecendo, Senhor, sobre a nossa vida, direcionamentos, decisões, meramente por aquilo que os olhos naturais estão vendo. Pai, nós renunciamos nessa noite a caminhar contigo com uma visão natural. Nós tomamos posse agora, em nome de Jesus, de olhos espirituais para ver, de luz em nós, para que o nosso caminhar seja livre e seja alinhado com aquilo que você está vendo nos céus. Nós recebemos agora, diga, recebo agora, cura para receber olhos espirituais, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queríamos conhecer quem está conosco nessa noite, que é fruto do trabalho Terra Fértil em sua casa e está nos visitando nessa noite. Onde você está? Mova uma das suas mãos. Estou vendo pessoas ali, famílias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você que está com a sua mão levantada aí, levante a sua mão. Quem é você? Mais uma vez. Por favor, quem está próximo aí da igreja, vá até lá. Dê um abraço. Tem uma família aqui sentada. Vai até eles ali agora, dá um abraço neles. Diga para eles, sejam bem-vindos nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa ser com você e te abençoar profundamente, agora mesmo. Recebi uma notícia agora que o Gustavo Felizardo teve um diagnóstico de hepatite. Ele está internado e está passando por exames para saber qual é a classe, né, ou o tipo de hepatite que está sobre ele. A mãe dele veio trazer essa notícia para que nós estivéssemos orando. Eu vou chamar Renan para estar orando. Vamos estar orando pelo Gustavo, para que a boa mão de Deus esteja sobre ele e luz chegue naquele ambiente do hospital e haja cura em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós levantamos a nossa voz com a autoridade que temos em Cristo e declaramos agora sobre o corpo físico do Gustavo que haja cura. Nós clamamos Jeová Rafá sobre aquele leito, sobre aquela cama, e nós declaramos agora, Pai, o teu sangue entrando no corpo, nas veias de Gustavo, e que os músculos, os tendões, as células respondam agora ao comando da Igreja de Cristo, e nós declaramos que haja cura, toda infecção, todo problema, toda contaminação, nós declaramos removidos agora em nome de Jesus, e proclamamos luz, cura divina sobre o Gustavo, e o quanto antes ele estará recuperado aqui conosco, congregando, adorando ao Senhor em unidade com essa família. Por isso nós declaramos: Gustavo Felizardo, ouça a voz do Espírito agora e seja curado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tenha um domingo abençoado até a próxima terça-feira. E não esqueça, domingo que vem, 10 horas da manhã, todos os semeadores reunidos aqui para nós prepararmos e conversarmos sobre a grande festa do dia 11 de novembro, a festa da colheita. Até terça-feira e domingo, 10 horas da manhã. Vão em paz.